A aula de hoje é sobre interação simbólica. A ideia de interação simbólica tem uma origem na psicologia social a partir de pesquisas que foram desenvolvidas na chamada Escola de Chicago sobre as interações humanas ou a natureza social das interações humanas relacionadas às condições de formação da personalidade. Ela foi influenciada pela filosofia pragmática norte-americana e trouxe grandes contribuições tanto para a sociologia quanto para a psicologia. Para a gente entender bem como que esses primeiros pensadores da interação simbólica se ocuparam dessa capacidade humana de interagir, de produzir sentidos, de formar identidade, eu queria destacar o papel de 4 pensadores importantes dessa escola. Eles, em diferentes momentos, vão contribuir para que essa ideia pudesse chegar até nós de uma forma bastante complexa, mas também muito útil para a gente compreender a maneira como nós interagimos e como nós produzimos sentido e compreendemos a realidade que está à nossa volta. O primeiro desses pensadores é chamado Georg Herbert Mead. Mead, então, ele procurou definir o conceito. Foi o primeiro desses pensadores que eu quero ressaltar, e foi ele quem formulou a ideia de que a interação humana ela é marcada essencialmente pela emissão e pela interpretação de gestos e sinais significativos. Por essa razão, ele chamou essa capacidade humana de interação simbólica. Ela se baseia na noção de que a realidade dos indivíduos que interagem é marcada por uma dinâmica social permeadas por elementos simbólicos, por elementos significativos. Então, por assim dizer, a interação humana ela é simbólica, e ela é simbólica porque faz parte de uma realidade significativa como é a cultura. A interação simbólica tem a ver, então, com a cultura, esse elemento da nossa condição social. Para Mead, a interação simbólica não é apenas uma atitude, ela é um processo de emissão e recepção de sinais carregados de valores, de crenças, de normas que estão presentes na cultura na qual o sujeito está inserido. E há 2 aspectos da personalidade humana que estão presentes na interação simbólica. Ele vai chamar esses 2 processos de mind e self. Trocando para a língua portuguesa, seria os processos da mente e do eu, a mente e o eu. A mente tem a ver com a capacidade humana de aprender os símbolos. É o nosso banco de dados, é a maneira como nós armazenamos as informações, como nós elaboramos os significados, como nós pensamos nas condições e tomamos consciência desses significados dentro do nosso pensamento. Então, há uma consciência formada a partir da interação com o outro, a partir da interação social. O outro processo que ele chama de eu, ou self, tem a ver com a identidade do sujeito, a maneira como ele mesmo se vê e a maneira como ele deseja ser visto pelo outro. Nós vamos chamar isso de autoimagem. O eu é uma dimensão da personalidade, composta pela consciência, por essa consciência que o sujeito vai construir de si mesmo em relação ao contexto em que ele está inserido. E isso tem a ver com a identidade do sujeito. A identidade é formada a partir dessa interação do eu com a sociedade. O eu, então,
é um objeto social através do qual o indivíduo age, interage, se intercomunica e se apresenta e se mostra e conhece então o contexto onde ele está existente. O segundo pensador é chamado Herbert Blumer. Blumer, ele foi um estudioso da interação simbólica e para ele essa capacidade humana se refere ao modo como ela se processa. Ele está preocupado com os modos como a interação simbólica acontece na vida do sujeito. Ele então elabora 3 premissas importantes para compreender o fenômeno da interação simbólica. Em primeiro lugar, ele parte do pressuposto de que agimos com relação às coisas na base dos sentidos que elas têm para nós. O segundo pressuposto dele é de que o sentido é derivado da interação social que nós estabelecemos com os outros. E o terceiro pressuposto dele é de que o sentido sempre é manipulado, modificado através do processo interpretativo que usamos ao tratar as coisas que encontramos. Dessa forma, a realidade social é produzida pelas interações sociais, por esse jogo que está presente, tanto a produção de sentido, a interpretação e a manipulação dos dados com os quais compreendemos a nossa realidade. Então, para Blumer, a interação ela não é só simbólica, ela é também social, comunicacional e intencional. Então, quando nós falamos de interação simbólica, não podemos esquecer dos processos sociais, dos processos comunicacionais e também da intencionalidade. O terceiro pensador é chamado Erving Goffman. Goffman é um pensador que vai se ocupar com a ideia de que o indivíduo atua o tempo todo gerenciando o seu próprio papel. Todo o sujeito ele ocupa uma determinada posição na sociedade e para essa posição há determinados papéis que são esperados, como um verdadeiro script teatral que é oferecido para ele, que ele tem que assimilar e tem que construir o seu personagem para atuar na vida social. É um verdadeiro teatro. Aliás, o Goffman ele usa a metáfora do teatro para poder falar de como essa interação simbólica é importante para os processos de formação da identidade. Nessa atuação teatral, há aquilo que acontece no palco, que é onde a cena acontece, e quando também a gente se sente necessidade de recompor o personagem, há aquilo que acontece nos bastidores, que ninguém está vendo, há também a relação entre o papel e o personagem, e há também a própria performance, a maneira como a gente se apresenta para o outro, como a gente constrói o personagem, como se fôssemos verdadeiros atores. Assim como há também o fato de que esse mesmo indivíduo é visto por uma plateia que o assiste, que o interpreta, que o assimila, como também ele mesmo pode ser a própria plateia que ele faz um juízo crítico da sua própria atuação. E o quarto pensador, que contribuiu decisivamente para a formação da compreensão da interação simbólica, foi Harold Garfinkel. Também um pensador que trouxe grandes contribuições para a definição desse campo de estudo como um campo válido para as ciências sociais e humanas. Para Garfinkel, as pessoas usam diferentes métodos para poder entender a sociedade, para poder atribuir significados, para poder interpretar os fenômenos sociais, até mesmo a sua própria condição de pessoa dentro de um contexto social. Então, no meio em que ele vive, ele vai fazer uso de vários métodos de interpretação
dessa realidade social vivenciada. Ele dá um nome para esse conjunto de métodos. O nome é etnométodos. Esse nome, então, está relacionado aos modos de compreensão do próprio indivíduo e da própria condição social de cada um. Com isso, então, ele vai finalizar esse conjunto de ideias que, para nós, fecha a nossa compreensão do que seria a interação simbólica. Espero que você tenha assimilado alguns conteúdos. Gostaria que você pudesse revisar tudo aquilo que nós falamos aqui e pudesse elaborar para você também novas investigações no que diz respeito a esse fenômeno da nossa relação entre sujeitos numa sociedade dinâmica como a nossa.